Seja muito bem-vindo à nossa questão 10 e agora trago uma questão para você muito importante do ponto de vista de arquitetura. Em grandes metrópoles, devido a mudanças na superfície terrestre, asfalto e concreto em excesso, por exemplo, formam-se ilhas de calor. A resposta da atmosfera a esse fenômeno é a precipitação convectiva. Pesquise um pouco mais sobre ilhas de calor, esse problema urbano ambiental bem significativo nas grandes metrópoles. Isso explica a violência das chuvas em São Paulo, onde as ilhas de calor chegam a ter de 2 a 3 graus centígrados ou Celsius de diferença em relação ao seu entorno. Tá? Eu disse que centígrados é Celsius porque são variações relativas a 100 unidades, que acontece tanto na Celsius como na Kelvin. Ok? Então vamos lá. As características físicas, tanto do material como da estrutura projetada de uma edificação, são a base para a compreensão de resposta daquela tecnologia construtiva em termos de conforto ambiental. Nas mesmas condições ambientais de temperatura, umidade e pressão, uma quadra terá melhor conforto térmico se. Então, gente, veja que questão interessante do dia a dia. Conforto térmico, aquela sensação agradável, está relacionada a quê? Vamos às alternativas. Se for pavimentada com material de baixo calor específico, pois quanto menor o calor específico de determinado material, menor será a variação térmica sofrida pelo mesmo ao receber determinada quantidade de calor. Letra B. Pavimentada com material de baixa capacidade térmica, pois quanto menor a capacidade térmica de determinada estrutura, menor será a variação térmica sofrida por ela ao receber determinada quantidade de calor. C. Pavimentada com material de alta capacidade térmica, pois quanto maior a capacidade térmica de determinada estrutura, menor será a variação térmica sofrida por ela ao receber determinada quantidade de calor. Letra D. Possuir um sistema de vaporização, pois ambientes mais úmidos permitem uma mudança de temperatura lenta, já que o vapor d'água possui a capacidade de armazenar calor sem grandes alterações térmicas, devido ao baixo calor específico da água em relação à madeira, por exemplo. E letra E, possuir um sistema de sucção do vapor d'água, pois ambientes mais secos permitem uma mudança de temperatura lenta, já que o vapor d'água possui a capacidade de armazenar calor sem grandes alterações térmicas, devido ao baixo calor específico da água em relação à madeira, por exemplo. Então é uma questão de enunciados, de alternativas bem longas e você precisa ter muito cuidado com algum conceito físico envolvido aí. Então vamos bem devagarinho. O conforto térmico, de acordo com a questão, vai estar associado a pequenas variações de temperatura, ou seja, a capacidade de segurar a temperatura. Eu não fico sujeito a calores e frios assim repentinamente que causam desconforto no nosso corpo. O nosso corpo quer o equilíbrio. Na física, a capacidade térmica refere-se à quantidade de calor necessária para provocar a variação de uma unidade de temperatura. De novo, capacidade térmica refere-se à quantidade de calor que eu preciso para variar a temperatura, por exemplo, de 1 grau Celsius. Eu trago um exemplozinho para você. Se, por exemplo, a capacidade térmica de um corpo for de 50 calorias por grau Celsius, o que é que vai significar isso? Que ele precisaria receber ou perder 50 calorias para variar a sua temperatura de 1 grau Celsius. Aí vem um detalhe importante. Para a mesma quantidade de calor, a capacidade térmica é inversamente proporcional à variação de temperatura. Então, a fórmula da capacidade térmica vai ser o calor que é entregue pela variação de temperatura. Voltando à questão, deseja-se que eu tenha o quê? Pequenas variações de temperaturas, para mais uma vez garantir o conforto térmico. Para isso acontecer, eu preciso ter maior capacidade térmica. Então, de posse disso aí, gente, qual é a conclusão que a gente vai chegar? A alternativa correta é realmente a letra C. Eu tenho que ter a quadra pavimentada com materiais de alta capacidade térmica. Por quê? Porque quanto maior a capacidade térmica, o pessoal da arquitetura também chama isso de inércia térmica, menor será a variação térmica sofrida por ela ao receber determinada quantidade de calor. Nunca esqueça disso. Capacidade térmica alta de um material significa que sempre eu terei
pequenas variações de temperaturas, o que me garante o conforto térmico. Eu vou aproveitar a questão para falar um pouquinho mais dessa diferença entre capacidade térmica e calor específico sensível. Veja bem, do ponto de vista conceitual, fala-se em capacidade térmica de um objeto. Então, na questão proposta, quando se fala em material da quadra, esse material é composto de várias substâncias. Por isso que eu falei em capacidade térmica. Calor específico geralmente se refere a uma única substância. Então, quando você olha para essa figura, eu penso capacidade térmica de uma caneca, que é o objeto, feito de várias ligas metálicas. E calor específico do ferro, uma das substâncias que constitui o material. Então, de novo, capacidade térmica é o objeto, é o corpo, o material da quadra. Calor específico é a substância que constituiria a quadra, ok? Então, está aí um exemplo para você agora, de uma vez por todas, resolver isso. Você está vendo que nas duas situações eu tenho água. Calor específico é o mesmo, mas tem algo diferente. Aqui eu só tenho 200 ml, aqui eu tenho 20 litros. Então me diga, calores específicos são iguais? São. Água. Capacidade térmicas são diferentes? São, porque aqui tem mais massa. Para o mesmo calor específico, para a mesma substância, quanto maior a massa, maior a capacidade térmica, ok? Um grande abraço para você.